Irmãos, abram suas Bíblias lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos ler daqui a pouco, ler os versos 11 e 12. Mas antes de lermos os versos 11 e 12, eu quero contar a história. Certa vez uma pessoa, um homem, que não gostava nada do seu vizinho. E ele disse a tantas pessoas que aquele vizinho era um ladrão, que o vizinho acabou sendo preso quando um crime de roubo foi cometido na rua que eles moravam, no bairro que eles moravam. Passou um tempo, um bom tempo depois, a verdade veio à tona e descobriram que o vizinho que foi preso por causa daquelas calúnias que foram faladas por aquele outro, ficou descoberto então que ele era inocente, o vizinho, o rapaz foi solto. Depois de um bom tempo de sofrimento, de humilhação, aquele rapaz que foi caluniado processou o caluniador, que espalhou aqueles boatos a seu respeito. E, passado mais algum tempo, eles foram a julgamento, foram diante do juiz. E esse homem que espalhou os boatos disse ao juiz: Meritíssimo, comentários, coisas que a gente fala assim, de vez em quando, não fazem tanto mal quanto parece. O que fiz foi um simples comentário, nada mais do que isso. Foi tudo mal entendido. Eu não mereço ser condenado. Aí o juiz respondeu: rapaz, vou te pedir uma coisa. Escreva num papel os comentários que você fez sobre o seu vizinho, mas escreva tudo o que você falou nesse papel. Depois você pique esse papel e jogue esses pedaços de papel por todo o seu bairro, espalhe ali pelas ruas em volta do seu bairro, da sua casa. E amanhã você volta aqui para esse tribunal que eu vou proferir a minha sentença a seu respeito. Aí o rapaz escreveu o que tinha dito a respeito do outro, todas as calúnias que fez, que prejudicaram fortemente a vida daquela pessoa. Colocou tudo num papel, picou bem picotadinho, espalhou pelo caminho como o juiz ordenou e voltou lá no dia seguinte no tribunal para saber qual era a sentença. O juiz, então, reinicia o julgamento e diz: muito bem, antes de proferir a sentença, eu tenho uma missão para você cumprir. Aí ele disse: qual é a missão, meritíssimo? Você vai ter que catar todos os pedaços de papel que você espalhou ontem pelo seu bairro e trazer todos eles para mim. Aí ele botou a mão na cabeça: meritíssimo, não vai dar. Não tem como fazer isso, respondeu o homem lá para o juiz. O vento seguramente espalhou aqueles pedaços de papel por todos os lados. Eu não sei onde aqueles papéis estão. Essa tarefa é impossível, meritíssimo. Então o juiz responde: pois é, rapaz. Da mesma forma, um simples comentário maldoso, calunioso, tem poder de destruir a honra de uma pessoa. Exatamente assim. Porque ele se espalha. Ele se espalha a ponto de não podermos mais consertar o mal causado por ele. Se não se pode falar o bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. Espero que você tenha aprendido a lição, disse o juiz para aquele cidadão. Essa é uma história não evangélica. É uma história tirada de um livro popular. Mas traz um princípio muito interessante e bíblico. Falar mal dos outros é pecado. Eu, quando peguei aqui a sequência da mensagem que estamos fazendo no capítulo 4 de Tiago, ou das mensagens que estamos fazendo no capítulo 4 de Tiago, cheguei nesse ponto que vamos ler agora, e eu fiquei com o meu coração meio aflito. Vou dizer o porquê já. Leiam comigo aí versos 11 e 12 do capítulo 4 de Tiago.
Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos orar? Santo e amado Deus, eu te agradeço muito por este encontro gostoso que o Senhor preparou para nós nessa noite. E peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trate nossos corações com a Tua palavra. Que o Senhor nos ensine o que precisamos aprender desse tema tão sério, que tem afetado a vida de tantas famílias, tem afetado a história de tantas igrejas, tem destruído tantos bons relacionamentos. Ó Deus querido, nos ensina mais uma vez pela Tua palavra, para que possamos ser melhores para Ti também nesta área. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e eu fiquei num dilema grande com a imagem que eu usaria para apresentar esse tema. E a primeira imagem, depois de muitas tentativas, procurar em muitos lugares, a primeira imagem que veio foi essa aqui. Daqui a pouco você vai entender o porquê a lei do reino. Mas nós estamos falando, nós lemos aqui sobre lei. Não é que, por exemplo, no final do verso 11, que diz, quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Então, nós estamos lidando com a ideia de um juiz dando uma sentença. Então, nada melhor para representar isso do que o martelo da justiça. Mas eu fiquei pensando, Senhor, eu não quero dar esse tom tão duro, falando do martelo. É o Teu mandamento, é a Tua palavra. Mas eu queria conseguir falar sobre esse assunto de uma maneira que transmitisse graça. Porque esse assunto fere tanto. Esse tema destrói tanto. Eu não quero aumentar o peso que esse assunto já traz, que esse pecado já causa. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar dessa verdade espiritual que a Bíblia apresenta como um pecado que deve ser rejeitado. Aí pensei, eu quero dar alguma coisa para a igreja no sentido de um presente. Eu quero que essa verdade espiritual seja algo que transmita a graça. Então eu mudei a figura de trás. E eu quero dar para vocês, em cima desse assunto que tem uma certa acidez, pelos danos que causa, mas eu quero transformar esse assunto, esse tema, num presente. Então, eu quero dar uma flor para vocês. A lei do reino como uma flor, não como um martelo do juízo, mas como uma flor, algo que, uma vez entendido como pecado, vai se transformar em bênção na nossa vida. Amém? Vamos pensar então no que o texto está nos dizendo. Logo no começo, nós vemos a seguinte afirmação: não falem mal uns dos outros. Numa tradução mais literal, seria assim: parem de falar contra os seus irmãos. Não fale mal do seu irmão, de jeito nenhum. Queridos irmãos, palavras ácidas, outro termo que eu fiquei procurando.
Várias palavras vieram à minha cabeça para justificar esse início dessa sentença que eu coloquei aqui, mas aqui ficou, no meu entender, melhor para justificar esse ato de falar mal do seu irmão em Cristo Jesus. Veio à minha cabeça a ideia de um ácido altamente corrosivo, que quando em contato com a pele vai destruindo até o osso, trazendo dano, trazendo prejuízo. Então, palavras ácidas que falamos contra um irmão na fé, aquilo que corrói a carne e estraga, pode estragar os ossos, entra em absoluto conflito com aquilo que o Senhor Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, que a gente está cansado de saber. Não julguem para que vocês não sejam julgados, lá em Mateus 7, 11. Esse texto tem sido mal utilizado, transferindo uma ideia de omissão diante de situações que têm que ser tratadas. O Senhor Jesus não disse, faça como se você não tivesse visto. Faz de conta que você não ouviu. Jesus não disse isso. Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados. Vamos já entrar em alguns detalhes sobre o que julgar, ou como fazê-lo. Mas eu acredito que essa clareza dessa proibição, essa maneira forte como o Tiago apresenta essa proibição, sugere que os crentes lá para os quais Tiago estava pregando, aqueles crentes das igrejas da Ásia, judeus convertidos, como já falamos aqui em sua maioria, eles estavam fazendo o quê para Tiago proibir, não falem mal uns dos outros? O que eles estavam fazendo? Falando mal uns dos outros. Então, esse pecado é antigo. E, obviamente, eles tinham que parar de fazer isso, urgentemente. E a justificativa que Tiago dá para essa proibição é muito interessante. Ele diz, falar mal ou julgar um irmão é falar mal ou julgar a lei. É nessa parte que a gente troca de página na Bíblia. Quando você está lendo, aí você bate o olho, julgar a lei, não entendi. Aí você vai ler um texto que você entenda melhor. Mas é de extrema importância a gente entender o que Tiago quis dizer com esse problema que ele levantou. Vocês, quando falam mal de um irmão, vocês estão julgando a lei. A lei que Tiago tem em mente aqui é aquela que ele mesmo identifica no capítulo 2 da sua carta, no verso 8, como a lei do reino, o título da nossa mensagem. Essa lei do reino, lá no capítulo 2, verso 8, diz assim, vamos ler juntos? Se vocês obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Essa é a lei do reino, que Tiago está dizendo que quando um crente decide falar mal de outro, ele está questionando a lei do reino, ele está decidindo que a lei do reino não é boa para ele, e a lei do reino implica nessa afirmação, ame o seu próximo como a si mesmo. Está tão envolta, essa sentença está envolta numa série de demagogias e fraseologias inúteis por aí, nos meios sociais, na mídia, nos ambientes religiosos. Parece que ficou uma coisa meio filosófica, que não tem nada a ver comigo. Mas isso é mentira. Porque isso tem tudo a ver conosco. É um princípio que Deus estabeleceu para aqueles que Ele salvou e colocou o seu Espírito neles, para que eles fossem capazes de amar do jeito do Senhor. E uma vez capazes de fazer isso, que pudessem promover esse tipo de amor, como você, da mesma forma, gostaria de ser amado. E você é amado por Deus em Cristo Jesus. Então, não tem nada de filosófico ou demagógico, pelo contrário, estamos debaixo de um mandamento, de uma ordem bíblica que define um reino,
o reino do Senhor Jesus, o qual, quando aceitamos a Cristo como Salvador, fomos introduzidos. Então é a lei do reino no qual pertencemos. Amém? Ok. A ideia, então, é que aquele que obedece a essa lei do reino, explícita na Bíblia, ama o seu próximo como a si mesmo e, por isso, vai evitar de todas as formas rebaixar o seu irmão, menosprezar o seu irmão, jogar ácido sobre o seu irmão. A Bíblia está dizendo que quem fala mal do seu irmão fala contra a lei. Está dizendo que a lei de Deus não é tão boa assim, ou a lei do reino não é boa. Na verdade, o texto diz que anula a lei do reino. É como se ela não fosse boa para mim. É boa para outros, mas para mim não. Mas como é que o fato de julgar um outro crente se relaciona com essa ideia de julgar a lei do reino? O que uma coisa tem a ver com outra? Eu acredito que Tiago, obviamente iluminado pelo Espírito Santo, ele pensa que o fracasso no cumprimento da lei do reino, de amar o seu próximo como a ti mesmo, falando mal do teu irmão, fracassar nessa lei, inclui uma rebelião deliberada contra a autoridade que instituiu a lei. Quando eu decido que vou julgar tal pessoa por causa de tal situação, sendo o juiz, o promotor público, os jurados e o martelo que bate declarando o juízo, eu estou dizendo, em outras palavras, de acordo com o pensamento de Tiago, o Senhor não é suficientemente bom ou autoridade suficiente para determinar um juízo melhor do que o meu para essa situação. Está percebendo a gravidade disso? O tamanho do problema? O verso 11 do texto que lemos, ele diz que quando nós julgamos a lei, nós não estamos cumprindo a lei. Está claro que a lei que está sendo dita aqui é ame o seu próximo como a si mesmo? Está claro isso? A lei do reino é essa. Então, quando a gente julga a lei, não estamos cumprindo a lei. Como é que seria isso na prática? Quando você decide o quanto você vai obedecer da lei, o quanto você vai amar, ou por quanto tempo você vai amar o seu próximo, quando você toma essa decisão no lugar daquele que é o supremo legislador, que é Deus, na verdade você não está obedecendo nada. Isso nos diz que estamos falando com crentes. Porque tem aquele crente que julga que é um crente bom e piedoso porque faz oração, porque lê a Bíblia, isso é uma coisa muito boa. Porém, o crente que lê a Bíblia e faz oração, ele também precisa ser obediente aos mandamentos do Senhor. E se ele decide o que é conveniente obedecer, ou por quanto tempo obedecer os mandamentos do Senhor, então a Bíblia diz que ele não está obedecendo é nada. Porque ele está desautorizando aquele que é o autor da lei. Meus irmãos, julgar pessoas, e aqui em particular, irmãos em Cristo, expressa um profundo e terrível orgulho, um maldito orgulho do coração que toma para si o lugar de Deus. Julgar irmãos revela a mais alta arrogância. E o que é pior, essa arrogância cria brechas na igreja. Sabe por quê? Porque um outro irmãozinho que sabe que você é crente há algum tempo e você decidiu fazer juízo sobre alguém que de alguma forma te ofendeu, aí você não tratou com ele conforme Mateus 18,15 ensina, mas você decretou um juízo para aquela pessoa.
Você tomou o lugar de Deus, desautorizou a lei do amor, a lei do reino, e simplesmente criou um ambiente de confusão e de alastramento de uma centelha pecaminosa dentro da igreja, quando você decide fazer isso, por causa dessa altivez estranha da arrogância que o pecado pode causar no coração de qualquer um de nós. Sabe onde mais pode causar dano à arrogância dessa atitude? Na família. Porque a convivência familiar vai ficar completamente estragada por um arrogante que não quer abrir mão da sua prepotência por ter declarado que ele fez o que era certo. Ele não ouve mais ninguém, ele está cego, surdo e mudo. Então, dentro da família, todo tipo de rompimentos também. Nos relacionamentos fraternos, são completamente destruídos quando essa arrogância determina que eu declare o juízo e, normalmente, já a condenação daquelas pessoas que eu decidi julgar. Irmãos, falar mal de outros, em particular de irmãos em Cristo, é errado. Não apenas porque envolve essa seriedade do julgar a lei do reino. Isso, obviamente, é seríssimo. Mas é errado porque fazer juízo condenatório, declarar a sentença, o veredito de alguém, por causa de algum interesse, por causa de algum orgulho ferido, por causa de algum tipo de descontentamento, é errado. Esse juízo condenatório que eu estou dizendo aqui tantas vezes que a gente faz de uma pessoa que a gente decide julgar, inclui, obviamente, absoluta desobediência à exigência bíblica de amarmos o próximo. Você está completamente andando à parte da ordem bíblica de amar o próximo. Você já decretou que essa pessoa poderia morrer quando você consolida seus juízos. E o que agrava a condição da pessoa que assim julga é que esse tipo de julgamento, geralmente, ele é motivado, como disse há pouco, por algum interesse ferido, por alguma área do meu ego que foi, de alguma forma, tocada. Não é pela lei do reino que eu faço esse juízo, mas é simplesmente porque eu fui, de alguma forma, ofendido, sendo isso legítimo ou não. Tem nada a ver com a lei do reino, porque a lei do reino, quando ela nos impulsiona a fazer o juízo, e vamos ver isso já, o propósito dela é preservar a comunhão com Deus entre nós. Qualquer tipo de juízo que compromete a nossa comunhão com Deus e entre nós, não vem do céu, é errado, é pecado. Eu quero dar uma flor para vocês. Estão recebendo uma flor? Por outro lado, isso não significa de forma alguma que não exista lugar na igreja para que nós emitamos juízo sobre alguma coisa. A igreja é também responsável pela vida dos seus membros, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Isso fica absolutamente claro em 1 Coríntios, capítulos 5 e 6. Se você nunca leu, não temos tempo para fazer isso aqui agora, mas faça isso em casa. Ali no capítulo 5, em particular, Paulo demonstra uma absoluta indignação, porque a igreja estava enfrentando um problemão de ordem moral, sério problema, e não estava tomando uma atitude em relação a isso.
para corrigir esse sério problema. E o apóstolo Paulo foi extremamente duro, firme com a situação. Ele disse que a igreja não devia sequer conviver com irmãos que estavam vivendo na prática da imoralidade, idolatria, avareza, roubalheira, alcoolismo, inclusive caluniando. Você encontra isso nos capítulos 5 e 6 de 1 Coríntios. Nem sequer conviver, andar com essas pessoas. Aí ele continua no pensamento no versículo 12 do capítulo 5 de 1 Coríntios, dizendo que é nosso dever julgar, sim, os irmãos da igreja. Por quê? Nessas questões morais, irmãos, bíblicas, nessas questões da vida espiritual. Não é sobre eu gosto de azul e você de amarelo, não tem nada a ver com isso. Está se falando aqui da santidade de Deus, do Senhor da igreja, não de conveniências de um ou de outro. O apóstolo Paulo diz que tem que ser tratado sim, tem que ser preservada a santidade da igreja e do corpo de Cristo Jesus. E o argumento que Paulo usa é que Deus atribuiu aos crentes salvos, separados por Ele mesmo, a função de julgar o mundo. Você vai ver isso no versículo 2 do capítulo 6. Ô, pastor, o negócio de julgar o mundo, eu não entendi. Irmãos, nós não somos um em Cristo. Nós não estamos em Cristo Jesus que fomos salvos. Se nós estamos em Cristo e Cristo vai julgar o mundo logo, então Paulo diz, se vocês vão julgar o mundo, como é que vocês não podem julgar essas causas menores dentro da igreja? Vocês têm que fazer isso para preservar a santidade do rei que vocês servem. Se existe pecado, nós precisamos ir ao encontro do pecador e ajudá-lo, confrontando com o seu pecado, a deixar o pecado, tratar biblicamente o problema. Então nós não estamos lidando com, não estamos sendo amordaçados. O que o texto está dizendo, o Tiago está dizendo o seguinte: para de falar mal do teu irmão, por causa dos seus interesses, que não tem nada a ver com o reino de Deus, com a lei do reino. Agora, aquilo que é necessário tratar de respeito à santidade da igreja, ao socorro ao membro que está com um problema de pecado e não está enxergando, vá até ele e confronte-o, porque o Senhor também te deu essa responsabilidade dentro da tua igreja. Mas não tem nada a ver com eu fazer juízo de pessoas por causa de coisas que não pertencem ao reino de Deus. Eu creio que a grande preocupação de Tiago aqui é que o juízo feito entre irmãos, no caso da igreja lá que Tiago estava cuidando, não tinha nem propósito, nem motivação correta. A intenção deles era simplesmente julgar, não reparar nada. A intenção deles não era diminuir o dano de alguma coisa quando faziam o juízo de algo. Pelo contrário, o negócio deles era falar mal dos outros mesmos, com a única intenção, fazer a sua própria justiça. Essa era a única intenção daquele povo, fazer a sua própria justiça. O julgamento deles, de forma alguma, visava restaurar a comunhão com Deus ou a comunhão com alguém. Não tinha essa intenção. Irmãos, isso desqualifica completamente esse tipo de julgamento, porque simplesmente ele não cumpre a lei do reino, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já imaginou, meu querido irmão, se todas as vezes que a gente proferisse um juízo contra alguém, a gente decidisse botar o joelho e orar? Seríamos homens e mulheres que oram bem mais uns pelos outros, eu acredito. Porque é muito frequente a gente fazer juízo dos outros, sem ter o alvo, sem ter como alvo a lei do reino. Isso me assustou quando eu pensei nessa verdade. Algumas vezes a gente esquece que não cabe à igreja separar o joio do trigo. Eu acho que muitas vezes, na verdade, a gente esquece que não cabe
a igreja faz essa separação. Você sabe que lá em Mateus capítulo 13, nos versos 24 ao 43, temos ali a parábola do joio e do trigo. Jesus vem dizendo ali que o papel de separar o trigo, ou seja, os filhos de Deus do joio, os filhos do maligno, os filhos do diabo, esse papel, e eles estão crescendo juntos, que é o que o texto propõe, esse papel não é do trigo. Esse papel é dos anjos. Oi? Do trigo, que é a igreja. Esse papel é dos anjos. A Bíblia deixa claro. Tem um texto correlato a esse, que trata esse assunto também de forma muito especial, que está lá em Romanos, capítulo 2, verso 1, que diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Você faz aquele que julga sem o propósito de gerar, restaurar aquele que está sendo confrontado, reconciliá-lo com Deus e com a pessoa ofendida, enfim. Se o propósito não é esse, a tua situação é tão ruim quanto a dele. Por isso, você que julga assim é indesculpável aos olhos de Deus. Não tem o que te justifique. Porque fulaninho falou, porque fulaninho disse. Meu irmão, a sua questão não é comigo. A sua questão é com a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que promove algum tipo de julgamento, sem ter como propósito a restauração da pessoa, a reconciliação, a comunhão com Deus e com o próximo, é indesculpável. Julga para causa ou por causa própria. Irmãos, o julgamento das pessoas cabe ao autor da lei. E o autor da lei, está no verso 12. O verso 12 diz: há apenas um legislador e juiz. Há apenas um legislador. Quem é, hein? Quem será? Quem é? Deus. Quando lá os representantes do povo, lá em Brasília, legislam no Congresso Nacional, promulgam lá várias leis, né? E leis algumas vezes que contrariam, entram em conflito com a vontade revelada do Supremo Legislador, que é o nosso Deus. E a Bíblia nos diz que nós temos o direito de afirmar o que Pedro afirmou para o Sinédrio israelita, lá em Atos capítulo 5, verso 29. Ele diz: olha, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não sei se a gente tem coragem, tem tido coragem disso, em relação a algumas coisas que nos são impostas, com medo de perder algum tipo de privilégio. Mas o fato é que Pedro ensina claramente que, se há uma vontade do Supremo Legislador de nossas vidas já revelada e declarada, e alguém me impõe algo que vai contra a vontade revelada do meu Supremo Legislador e Rei, eu tenho que responder como Tiago. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A pena máxima que os juízes humanos podem aplicar sobre alguém é a morte. É o máximo. Mas o finalzinho do verso 12, acompanhe na sua Bíblia, finalzinho do verso 12 diz que o nosso Deus, o nosso supremo juiz e legislador, ele tem poder para salvar e destruir. Ele tem poder para dar vida e tirar vida. É ele que nós temos que temer. E é com isso em mente que Tiago repete o pensamento de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 10, verso 28, ele diz:
Não tenham medo dos que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Irmãos, quando eu profiro juízo contra alguém, sendo o Supremo, me colocando no lugar do Supremo Juiz, eu estou julgando a lei do reino, julgando a autoridade que instituiu a lei. Estou dizendo, em outras palavras, que eu sou melhor do que ele. Esse que tem poder para dar e tirar a vida, destruir tanto a alma quanto o corpo. Quando nós tomamos a decisão de julgar pessoas, condenando muitas vezes a essas pessoas a algum tipo de exílio relacional, do tipo, não falo mais com você. Entre irmãos em Cristo que estão debaixo da lei do reino, que diz para amar o seu próximo como a si mesmo, quando eu faço esse juízo pecaminoso, eu decido condenar aquela pessoa a um exílio relacional, como se fosse Deus. Ou algum tipo de exílio intimidatório, fazendo com que a pessoa se sinta diminuída, porque ela, afinal de contas, ela julgou. Nós estamos tentando agir como Deus, o único que tem poder para salvar e destruir. Isso é grave. Isso é errado. Isso é pecado. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Assim Tiago termina esse bloco de pensamento no capítulo 4. Quem é você para julgar o seu próximo? Meu irmão, quando essa atitude, como nós vimos no caso de 1 Coríntios, capítulos 5 e 6, quando isso é necessário, é preciso que seja tomada essa atitude de julgar com toda a humildade. Aquela humildade que nós aprendemos semana passada e retrasada, do versículo 6, olha na sua Bíblia aí. A Bíblia diz que Deus concede graça maior, algo especial, algo sobrenatural, aqueles que se humilham debaixo da sua poderosa mão. E ele diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede o quê? Concede graça aos... Quando a gente vai estabelecer algum tipo de juízo bíblico sobre alguma situação ou pessoa, a gente tem que ir com essa postura, recebendo graça maior, rigorosamente comprometido com a lei do reino. Qual é a lei do reino? Amarás teu próximo como? A ti mesmo. Tendo o objetivo primário, principal, de restaurar pelo arrependimento essas pessoas em sua comunhão com Deus e em seu relacionamento interpessoal. Esse é o alvo. Afinal de contas, Tiago está fazendo isso nessa carta. É desse jeito que Tiago está fazendo. Ele está estabelecendo um juízo bíblico quanto a uma postura que está encontrando dentro da igreja. Nós estamos sendo ensinados aqui a fazê-lo do jeito certo. E entendendo perfeitamente qual é também o jeito errado. É possível que você tenha percebido que não tem levado a sério a lei do reino. Lembra que eu quero te dar uma flor. E eu creio que a forma de te dar essa flor com este assunto hoje é te ajudando a chegar à conclusão que você talvez não esteja levando a sério como devia a lei do reino. Amar ou ame o teu próximo como a ti mesmo exclui declarar juízo condenatório sobre qualquer um. Você não é o supremo legislador e rei que tem poder para a vida e para a morte, para salvar e destruir. Você é servo. Você tem que assumir a sua digníssima posição de servo e humildemente clamar por graça maior para lidar com as demandas da vida, que vão ser muitas, coisas difíceis da gente encarar, coisas delicadas. Mas nada disso nos autoriza a sermos juízes
capazes de condenar alguém a algum tipo de exílio relacional ou intimidatório, porque não somos Deus. Então, se você está entendendo que não levou até aqui a sério, ou não sabia que a lei do reino que você pertence, o reino de Deus, onde Deus é o seu rei, e para você pertencer a este reino, você precisa estar debaixo da lei do reino que Deus, o seu rei, instituiu, que é ame o seu próximo como a ti mesmo, não o mate, porque de alguma forma ele te desencantou. Talvez você esteja entendendo isso agora, amém. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para você, é que você transforme essa tua atitude julgadora numa flor. Demonstre um gesto de amor bíblico para aquele que você já condenou com seu juízo. Vamos pedir a Deus a graça maior, para que isso seja restaurado e a igreja seja preservada e a família seja preservada desse pecado maldito que tem estragado tantas famílias, igrejas, enfim. Há pouco eu disse que julgar irmãos revela a mais alta arrogância e cria essas brechas terríveis em nossos relacionamentos. Irmãos, a gente tem que temer profundamente isso. Principalmente porque está à nossa mão ser bênção na vida dos outros, não um martelo de juízo condenatório como se tivéssemos essa autoridade. Fora que estamos ofendendo completamente a Deus, né? Dizendo que a lei dele não tem autoridade sobre mim, quando estamos simplesmente julgando a lei de Deus. Relacionamentos são absolutamente arrebentados por causa de uma postura altiva daquele que decide que tem o direito de julgar como Deus o destino dos outros. Isso é lamentável. Isso é errado. Quero lembrar o que Tiago disse aos crentes, na verdade, repetir o que Tiago disse aos crentes lá das igrejas da Ásia. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meu irmão, segundo proposta, segundo convite que eu quero te fazer para a gente já orar. Mude a sua atitude agora, em nome de Jesus. Mude agora. Dê uma flor para aquela pessoa que você já condenou à morte. Volte atrás, se arrependa e mude. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.